Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer você por estar aí em mais este encontro que tem como propósito o estudo da Palavra de Deus. Estamos começando agora o programa de número 33 e eu digo a você que é muito importante que você assista os vídeos anteriores para que você fique bem informado sobre os temas que estamos extraindo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E você fará muito bem em ficar informado, em assistir os nossos vídeos, para saber como estamos conduzindo este tema tão importante para os nossos dias. Todos eles fundamentados, provados pelas Escrituras Sagradas, e é muito bom que você conheça estas verdades, esses assuntos, para que você também possa participar com as pessoas que te rodeiam, com a tua família, enfim, que você seja abençoado em mais este encontro. Se você puder ter uma Bíblia para acompanhar aquilo que nós vamos apresentar aqui, os textos bíblicos, nós também aproveitamos para recomendar que você, na medida do possível, leia conosco os textos, né? Que você acompanhe a leitura, porque com certeza ficará muito mais proveitoso esse nosso estudo. Em cada encontro nós damos sequência, fazemos uma apresentação, uma confirmação, uma ampliação daquilo que já foi falado anteriormente, né? E nós faremos isso a partir de agora, e aquilo que temos falado ultimamente, nos últimos encontros, é sobre o selo de Deus. Temos tratado isso com base no estudo de Apocalipse 7, dos versículos 1 ao 3 em especial. E temos mostrado o que é o selo de Deus, de acordo com toda a Bíblia. E hoje nós, conforme havíamos prometido, passaremos a falar sobre o sinal da besta. Não vamos terminar, evidentemente, este assunto hoje, mas nós vamos evidenciar mais e mais nos programas sequentes aí, se Deus assim o permitir. Hoje, então, nós vamos começar com o que está lá em Apocalipse capítulo 13. Abra a tua Bíblia ali, vamos ver o que está em Apocalipse 13, o versículo 16 e 17. Nós lemos assim: E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Enfim, nós temos visto que se Deus tem o seu povo, que é identificado pelo selo de Deus, Satanás tem o seu povo, como o arqui-inimigo, como o grande opositor. Ele também tem o seu povo que é identificado por um sinal. E a Bíblia, para que nós tenhamos informações precisas a respeito, e isso é importantíssimo para a nossa ciência no tempo em que estamos vivendo. Então, para que tenhamos informações a respeito, Deus define tanto um como o outro sinal, tanto uma marca como a outra marca, da parte de Deus e da parte do arqui-inimigo de Deus. Temos então provado isso sobre o selo de Deus em encontros passados, e agora vamos falar sobre este inimigo que Satanás usa. Porque Satanás ele não atua de forma direta, ele atua através de instrumentos humanos, de poderes humanos que movimenta as massas ao redor do mundo. E nós temos ali em Daniel capítulo 7, o poder que é mencionado pela Bíblia em várias ocasiões, de várias maneiras, e Deus assim faz justamente para despertar a nossa curiosidade, para nos chamar a atenção, para que pesquisemos, para que estudemos, a fim de que fiquemos bem instruídos, bem informados a respeito. Então, por exemplo, em Daniel fala sobre este poder que Satanás atuaria, ele que é o verdadeiro anticristo, ele é o verdadeiro opositor, o arqui-inimigo de Deus, aqui na terra se valendo de homens, dos poderes terrenos, para fazer cumprir os seus propósitos. Então, esse poder terreno que Satanás usaria, Deus identifica lá no livro de Daniel, através de dois títulos. Daniel 7, versos 7 e 8, fala como sendo o chifre pequeno. E ali é mencionado como chifre pequeno, capítulo 8 de Daniel também fala da atuação deste chifre pequeno,
mas evidentemente pequeno na sua origem. Mas ele cresceu e dominou toda a terra, no terreno político, no terreno religioso, em todas as áreas. Ele mandou e desmandou nos seres humanos. Então isso é mencionado no livro de Daniel, numa primeira atuação deste poder, numa primeira parte, numa primeira fase do seu mandato, da sua autoridade na terra. E ali descreve quando surgiria, como surgiria, e o que faria depois que assumisse o poder. Vamos ver lá em Daniel 7. Daniel 7, verso 25. Ali nós vamos identificar o que a Bíblia diz a respeito das atividades deste poder. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles, os santos, lhes serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então aqui apresenta 4 características deste chifre pequeno, que ao crescer na sua primeira fase de poderio na terra, porque o Apocalipse confirma este poder e amplia, mostrando mais coisas que o livro de Daniel não nos mostra. Mas veja aqui no que diz respeito a um poder usurpador, a um poder antagônico, opositor, no caso aqui é Deus, Ele primeiro, conforme nós lemos aqui, Daniel 7, verso 25, ele profere palavras contra o Altíssimo, ou seja, ele fala daquele que ele iria destronar. E destruirá os santos do Altíssimo. Ao assumir o seu poder na terra, ele iria perseguir e eliminar aqueles que continuassem a se simpatizar com o poder do Altíssimo, o poder do rei que foi vencido, no caso, entre esse agente de Satanás, esse agente humano e o próprio Altíssimo, que é Deus. E a terceira atividade é: cuidará em mudar os tempos e as leis. Então veja, no que diz respeito aqui do confronto desse anticristo, desse opositor, desse inimigo de Deus, no que diz respeito ao que ele faz contra Deus, ele também iria mudar os tempos, iria mexer naquilo que Deus estabeleceu desde a criação, que é o tempo, e as leis. Para mexer nas leis de Deus, ele precisaria mexer também, mexer no tempo. Uma coisa está ligada à outra. E nós vamos mostrar, espezinhar esse assunto, conforme vamos desenvolvendo nos nossos estudos sobre este anticristo. Enfim, e ele atuaria por um tempo, tempos e metade de um tempo. Este período é mencionado 2 vezes no livro de Daniel, uma aqui e a outra no capítulo 12. Mas também é mencionado mais 3 vezes lá no livro do Apocalipse. Mais 5 vezes no livro do Apocalipse. Na verdade, ele é apontado este poder e essa atuação que esse poder iria agir durante este período, ele é apontado 7 vezes, tanto no livro de Daniel como no Apocalipse, que ambos tratam do mesmo assunto. Só que o Apocalipse confirma e amplia o livro de Daniel. A linguagem já que você encontra sobre esse período de tempo lá no livro do Apocalipse, repete esta mesma do Daniel, que fala tempos, tempos e metade de um tempo, e usa mais dois termos. Usa o termo de 1260 dias e usa o termo de 42 meses. Então, tanto um termo como o outro, os 3 termos apontados aqui, fazem referência ao mesmo período. E, na verdade, a linguagem é toda alegórica, no livro profético, de linguagem simbólica. Nós já tratamos disso quando começamos a explicar profecias. Logo no início, nos primeiros estudos que demos aqui deste canal, nós falamos, quando entramos no livro de Daniel, nós já explicamos bem o livro de Daniel, preparamos o assunto para estudar o livro do Apocalipse, mas deixamos bem claro esses assuntos. Então, este período de tempos e metade de um tempo, 1260 dias ou 42 meses, corresponde a 1260 anos da atuação do papado, que esse chifre pequeno, na verdade, é o papado. Então, este é o anticristo que a Bíblia, repetidas vezes e de forma diferente, para
nos cercar de curiosidade, para chamar a nossa atenção sobre este poder que Satanás usaria para poder cumprir os seus propósitos de inimizade contra Deus, de inimigo da verdade. Então, este poder que Satanás usa atuaria durante este período de 1260 anos, e ali o livro de Daniel e o livro do Apocalipse repetem sobre este assunto. No livro de Daniel, se fala então, usando sobre este poder, dois títulos. Primeiro, se utiliza para o anticristo o termo chifre pequeno, que depois cresceu, né? Depois, lá no capítulo 11, aqui no capítulo 7, o capítulo 8 é o chifre pequeno. Mas no capítulo 11 de Daniel, fala sobre este mesmo poder, esse mesmo anticristo, já no termo de o rei do norte. Ali é apresentado como o rei do norte. Em São Mateus capítulo 24, Jesus fez referência a este poder, chamando de o abominável da desolação, né? Ou o abominável desolador. Então, Jesus se reportou, fazendo menção da profecia de Daniel. Ele até chegou a dizer: quem lê o livro de Daniel, entenda, porque Daniel falou deste poder que atuaria lá no tempo do fim, né, depois de Cristo, e Jesus se reportou ao futuro. Muitos querem pegar ali o que Daniel falou e dizer que Daniel se reportou a alguma coisa para antes de Cristo, para um Seleucida, um rei de Seleuco, da dinastia lá grega, que foi Seleuco, né? E eles querem dizer que foi para aquele período, e dizem que Seleuco, naquele período antes de Cristo, cerca de 150 anos antes de Cristo, cumpriu essas palavras de Daniel, que fala da ponta pequena, do chifre pequeno, que fala também do rei do norte. Eles querem dizer que aconteceu antes de Cristo. Quem são esses que pregam isso? A maioria de evangélicos, pentecostais, os católicos dizem isso, mas, no entanto, Jesus se reportou ao livro de Daniel, lá em Mateus 24, e disse que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, e ele até orientou: quem lê, entenda. E ele se reportou a um poder que daria sequência ao Império Romano, ao império que predominava aos tempos de Cristo. E ele colocou isso para o tempo do futuro. Enfim, então temos o chifre pequeno, o rei do norte, temos o abominável da desolação citado por Cristo, temos também lá no Apocalipse como sendo a besta, Apocalipse 13, Apocalipse 17, e enfim, são títulos diferentes sobre o mesmo poder. E ali o apóstolo Paulo chega a mencionar dois títulos para este poder, para esta autoridade que Satanás usaria para perverter e para se opor à verdade, né, e perverter a verdade. Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, fala que este poder é denominado como sendo o homem do pecado e o filho da perdição. Tantos títulos para o mesmo poder. O fato é que muitas pessoas aí, esses que estão equivocados na interpretação da Bíblia, eles ficam colocando os seus holofotes para homens que se destacam aí no meio político, no meio religioso, e demonstram alguma coisa de diferente nas suas atitudes, nas suas pregações, nos seus ensinos, nos seus propósitos, até na economia. Quando surge alguém aí, eles dizem: bem, esse é o anticristo. Recentemente estavam intitulando, desde 2008, Barack Obama, o presidente dos Estados Unidos, como sendo o anticristo. O Ayatollah Khomeini, lá em 1969, ou 79, né, quando ele estabeleceu o Islã ali de forma mais veemente, ele fundamentalizou ali o islamismo, o Ayatollah Khomeini, em 1979, enfim. Mas esses recentes aí, Emmanuel Macron, eles dizem que Emmanuel Macron, lá da França, é o anticristo pelas atitudes, pelas propostas que ele coloca ali. Eles dizem que Donald Trump pode ser o anticristo. Assim, cada um fica especulando, porque existe uma ideia, uma interpretação corrente entre esses cristãos evangélicos, pentecostais, católicos em geral. Existe um conceito que, para eles, o anticristo ainda está para vir. Alguns até começam a fazer um certo sensacionalismo,
querendo dizer, não, ele já está presente, ele já está se manifestando, mas não tem a menor ideia, porque fugiram daquilo que a Bíblia apresenta com clareza, conforme já provamos, já nos inícios desse assunto lá do livro de Daniel, provamos, a Bíblia prova com clareza que este anticristo é o papado que Satanás está usando. Usou ele durante 1260 anos, conforme foi predito pela Bíblia, cumpriu de forma exata. Os tempos, as datas referentes a este período, nós já citamos ali anteriormente. Eu não vou citar de propósito para que você assista os vídeos anteriores. Se você não assistiu, então que você assista. E já disse as datas que ele atuou o papado, né? Na Idade Média, governou e pôs reis, destronou reis, impôs a sua autoridade sobre todos os povos, e assim aconteceu de acordo com o que foi predito pela Bíblia. E, de repente, a Bíblia fala, Apocalipse 13, verso 3, que haveria um momento que esse papado receberia uma ferida mortal, deixaria de atuar, deixaria de ser reconhecido pelos estadistas e pelas massas em geral, mas depois voltaria e toda a terra iria se maravilhar seguindo a besta, seguindo o papado, que a besta é um dos títulos deste anticristo. Então, tudo isso nós já provamos e nós estamos vivenciando como nunca antes o cumprimento dessa ressurreição do papado, e as pessoas não se dão por conta, não estão prestando atenção, porque deixaram de seguir a interpretação profética que a Bíblia nos apresenta. Eu já expliquei qual é essa interpretação, que é uma sucessão ininterrupta de reinos, conforme você vê lá na profecia simples do livro de Daniel, sobre o sonho do rei de Nabucodonosor. Ali vai falando de um reino sendo seguido por outro, e assim até a volta de Jesus. O capítulo 7 também dá uma complementação daquilo, reforça aquilo que foi dito em Daniel 2, e fala de uma sucessão de reinos, sucessão ininterrupta, né? E ali já vem a sequência apresentando, ampliando o capítulo 2, falando do desenvolvimento do anticristo, do chifre pequeno, Daniel 7, verso 8 em diante, e o capítulo 8 fala da atuação deste chifre pequeno, e aí sim, Deus começa a focar a nossa atenção sobre a atuação desse chifre pequeno, que é o anticristo, que é o papado, tudo provado anteriormente, e as pessoas, ao deixarem de estudar corretamente, seguindo esta sequência, esta simples sequência ininterrupta da interpretação profética, então eles tiram uma parte daqui, querem enxertar uma parte daqui, ali, de repente querem colocar um texto fora de contexto, e aí surge a interpretação especulativa do ser humano. Deus não dá margem para que a Bíblia seja estudada desse jeito. O próprio Deus já mostrou através dessa simples maneira de enxergar, de interpretar a profecia, para que nós não venhamos ficar perdidos quanto a este assunto. E é isso que dá. Cada pessoa que aparece por aí, eles acham, não, é esse o anticristo, é aquele, não é aquele outro, olha aquele muçulmano, olha aquele estadista, olha aquele europeu, e assim por diante, ficam especulando, mas o papado tem cumprido esta profecia e está mais do que nunca provando tudo aquilo que Deus diz, e as pessoas estão se envolvendo num laço de união com o papado, sem se darem por conta, estão como que hipnotizados, sendo levados na enxurrada e não estão percebendo isso. Estão se unindo com o papado, e Apocalipse 13:8 diz, finalmente toda a terra vai adorar a besta. E as pessoas, na sua inocência, ainda olhando para uma pessoa, um suposto estadista, um outro homem aí que eles estão à espera, mas não sabem que já estão fazendo parte da rede que Satanás armou aí para todos. Enfim, nós temos aqui o anticristo, e vamos ver lá em 1 João, lá perto do Apocalipse, João ele falou do anticristo aos seus dias. Capítulo 2, verso 18 e 19 diz assim, filhinhos, esta é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristo têm surgido. Veja, ele falou de um anticristo que estaria para vir no futuro, mas ele falou que já tinha outros, ele colocou no plural. Já havia outros anticristos que já atuavam.
Mas ele se reportou a um anticristo que ele certamente faz uma referência àquilo que foi dito por Daniel. Porque esses homens de Deus, esses cristãos primitivos, esses apóstolos, eles estudavam muito as escrituras. E o livro de Daniel era um dos mais apreciados. E Daniel é o profeta que realmente falou do anticristo, conforme eu mencionei aqui. E João, então, ele faz uma reportagem desse anticristo que estaria no futuro, né? No entanto, ele coloca no plural outros anticristos que ao seu tempo já atuavam. Então, continuando no verso 18. 1 João, capítulo 2, 18. Já muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Saíram de nosso meio. Aqui temos uma outra informação. Estes anticristos saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se tivessem sido dos nossos, teriam ficado conosco. Mas isto é para que se manifestasse que nenhum deles é dos nossos. Então, que dica que nós tiramos aqui desses dois versos da Epístola de João? Primeiro, que não é só um anticristo que a Bíblia menciona. Embora a maioria dos cristãos ficam focando a atenção só em um anticristo e perde, com base nisso, as referências que a Bíblia apresenta sobre o que é o anticristo. Então, aqui fala de outros anticristos. Ao tempo de João já existia outros, muitos, ele até colocou assim. E aqui ele falou daquele que viria, mas falou desses muitos. E a outra informação que é importante considerarmos é que esse anticristo, e todos eles, veio do meio do cristianismo. Fazia parte do corpo de crentes, conforme João participava. Ele era cristão e havia outros cristãos, e o anticristo, os anticristos mencionados no plural por ele, saíram do cristianismo. Eram falsos cristãos. Então, eles estavam ali como disfarçados para enganar. 1 João 4, versos 2 e 3. Diz assim: Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e agora já está no mundo. De novo, ele fez menção de um anticristo que estaria ao seu futuro. E volto a dizer, ele estudou as profecias, como todos os fiéis, todos os fiéis sempre estudam a palavra de Deus, e os rolos de Daniel, Isaías, os livros dos profetas eram os mais usados por esses estudiosos da Bíblia. Eles estudavam as profecias. E Daniel falou do anticristo, e por isso ele falou: olha, se Daniel falou do anticristo, eu também estou falando, ele virá no futuro. Um anticristo especial, mas não necessariamente um no singular. Mas ele está falando de uma apostasia, uma grande apostasia, que ele coloca na palavra aqui do singular, né? A apostasia, né? O anticristo. Mas já havia outros do seu tempo, e esses negavam que Jesus veio em carne. Então, do meio cristão ao tempo de João, havia, por exemplo, os gnósticos, que negavam que Cristo realmente ele venceu o pecado porque ele estava na nossa natureza em carne e osso. Jesus, para os gnósticos, era uma farsa, era um espírito materializado que estava ali vivendo, comendo e andando entre eles, né, entre os cristãos, mas ele venceu o pecado porque ele não era de carne e osso. E assim os gnósticos, eles derrubam a mensagem de salvação, que é uma mensagem que temos que viver para vencermos o pecado, né? É a vitória contra o pecado. Então, a mensagem de Deus para nós é essa, é para que tenhamos vitória sobre o pecado. Quando Jesus perdoou aquela moça, aquela mulher adúltera, ele disse: vai e não peques mais. Toma um parênteses aqui para dizer que no encontro anterior eu precipitadamente falei a mulher samaritana, mas aqui estou corrigindo. Eu falei porque nem estava pensando, porque estava me concentrando no assunto que estava dissertando ali, e acabei não prestando atenção na palavra e disse: Jesus perdoou a mulher samaritana e disse: vai, não peques mais, mas foi para uma mulher adúltera. Não tem nada a ver com São João capítulo 4 ali, da mulher samaritana. Enfim, mas aqui o João falou nessa epístola do anticristo que viria ao futuro, né?
e falou também de outros no plural. Veja aqui ainda no versículo 7 de 2 João, da epístola 2 João, versículo 7. Aqui não tem capítulo, então é só versículo. Nós lemos assim: muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então eles querem justificar o pecado, dizendo que Jesus venceu porque ele estava em vantagem sobre nós, né? Ele não veio em carne. Então aqui era uma heresia, era um trabalho do anticristo. Ele diz assim: tal é o enganador e o anticristo. Né? Temos aqui esses, no plural, que João, ao tempo de João, ao tempo dos discípulos ali, já estavam infiltrados dentro da igreja. E estavam ali, eu mencionei no encontro passado, daqueles inimigos da verdade que Paulo tinha que estar combatendo. Jesus também tinha que combater aqueles que se faziam de povo de Deus, mas na verdade eram usados por Satanás. Então são esses que são o anticristo. Deus colocou os seus, colocou Cristo, colocou os apóstolos, os discípulos para pregar a verdade. E esses são de Deus. Mas Satanás colocou os seus agentes disfarçados de cristãos no meio dos cristãos, do corpo de crente, para poder destruir as obras desses enviados de Deus. Mas vamos ver o que diz lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui sim, o apóstolo Paulo vai falar sobre o anticristo. Aquele que é a grande apostasia. Ele não está falando de uma apostasia qualquer. Aquela que foi citada por Daniel, que esses discípulos sempre mencionavam. Então, falando sobre este, diz assim, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Diz assim o apóstolo Paulo: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Veja, A com letras maiúsculas, apostasia com letra maiúscula. Significa que é a grande apostasia. Então ele falou daquele anticristo, que na verdade é um símbolo daquele que iria representar a apostasia final, né? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, está dizendo que Jesus não voltaria, porque o tema aqui é a volta de Jesus. Ele disse, Paulo, aqui para a igreja de Tessalônica: Jesus não vai voltar sem que antes se manifeste a apostasia. Daniel, ele falou que primeiro o Império Romano deveria cair, e depois do Império Romano, dos imperadores, dos Césares, depois que caísse o Império Romano, é que iria se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, o chifre pequeno. Então, isso foi muito bem explicado ali, o livro de Daniel deixou bem claro. E agora, ao tempo do apóstolo Paulo, ele estava vivendo bem nessa época que o Império Romano estava atuando. E o Império Romano já tinha uma oposição aos cristãos. Os cristãos já estavam sendo perseguidos, já estavam sendo caçados em muitas partes. E agora, na igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo, ele foi criterioso, ele foi cuidadoso, porque ele está explicando que o homem do pecado deveria se manifestar depois que o Império Romano ruísse. Daniel 7, versos 7 e versos 8, por exemplo, fala que primeiro viria aí o Império Romano, iria cair, aí viria o chifre pequeno. E o apóstolo Paulo está falando, né? O Império Romano vai cair, a autoridade dos Césares, os imperadores, né? Iria deixar de existir e depois iria vir o papado. E é isso que diz as profecias. Só que Paulo, ele usou aqui de uma linguagem cuidadosa, porque se ele falasse isso de forma declarada, ele iria colocar a sua vida em risco, porque ele estava bem na época que os imperadores estavam dominando. E agora aqui, veja, 2 Tessalonicenses 2, versos 5 ao 7, nós lemos assim: não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então ele já tinha falado sobre isso, às escondidas para a igreja de Tessalônica. Então ele não queria falar agora, principalmente por escrito, né? Ele não queria declarar a queda do Império Romano, a queda dos Césares. O verso 6. E agora vós sabeis o que o detém. Ou seja, que vocês sabem na verdade, porque eu já falei isso para vocês. Quem detém, qual o poder que está detendo a manifestação do anticristo? E ele diz assim:
para que o seu próprio tempo seja manifestado. E o verso 7 diz: pois já o mistério da justiça opera, conforme João, conforme ele falou lá nas epístolas, né? Do anticristo já estava atuando nos seus dias. Então, já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora o detém, até que seja afastado. Então, ali já havia muita injustiça, já havia muito erro. O próprio Império Romano já era uma injustiça ali no tempo deles, mas quando o Império Romano fosse afastado, aí sim viria o homem do pecado mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, falando da grande apostasia. Temos então na Bíblia não apenas um poder que vai vir no futuro e todos estão colocando seus holofotes. E Paulo, ele fala aqui uma coisa que João havia mencionado ali na epístola, quando falou lá em 1 João 2, verso 18 e 19. Ele falou aqui, o verso 4, segundo Tessalonicenses 2:4. Ele se opõe, veja, ele é o anticristo, ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ou seja, tudo que é da verdade, tudo que é de Deus, tudo que é referente àquilo que Deus ensinou, ele se opõe. O papado faz isso. Ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Temos duas aplicações aqui. A primeira aplicação, e aqui fazendo referência ao costume do apóstolo Paulo, que escreveu aqui aos da igreja de Tessalônica, Paulo, ele nunca, o próprio Jesus também, quando ele falou do seu corpo de ser morto e diz que ele ressuscitaria no terceiro dia, ele falou que o seu corpo é o templo que seria derrubado. Ele disse para os seus algozes ali, os seus criminosos, os que estavam para matá-lo, né? Ele disse: vocês vão derrubar o templo, derrubem vocês o templo, e no terceiro dia eu o erguerei. Então fizeram chacotas dessa acusação dele, acharam que ele estava se referindo ao templo ali, de tijolos, de blocos, de ferro, de concreto. Jesus estava se referindo ao seu corpo. Então era costume tanto de Jesus, e o apóstolo Paulo usava muito essa referência. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o corpo de crentes, o corpo daqueles que são fiéis, é tido como a igreja, o templo de Deus. Então, é nesse sentido espiritual que era o costume no jargão do apóstolo Paulo, na sua linguagem. E aqui, quando ele fala se assentar no templo de Deus, muitos dizem, bem, lá em Jerusalém, então, vão construir um terceiro templo. Pode até acontecer de eles construírem um terceiro templo, e eu vou explicar por que lá para frente, numa outra ocasião em que nós daremos sequência, no outro estudo. Eu vou explicar por que vão construir o terceiro templo, eu vou explicar por que o povo de Israel, através do sionismo, se ajuntou ali em Jerusalém em 1948 e se formou o Estado de Israel ali, e teve guerra com o Egito, com os palestinos. Eu vou explicar alguma coisa lá na frente, e dá a impressão que a profecia disse que seria assim, mas não é isso que a profecia está dizendo. E eles estão dizendo então que vão construir um terceiro templo, pode até estar já construindo, pode ser fato isso que estão dizendo, mas isso é um arranjo que, na verdade, eu me adianto em dizer que não é do plano de Deus, é o inimigo fazendo com que a profecia seja deturpada, seja torcida, seja interpretada de forma equivocada, para que as pessoas continuem com seus holofotes para o outro lado, ao invés de focar naquilo que Deus espera que foque. Eu vou provar, eu vou explicar detalhadamente esses pontos controvertidos numa outra ocasião. Mas o fato é que o templo de Deus mencionado pelo apóstolo Paulo aqui diz respeito ao corpo de crentes. Veja que João, lá na epístola, ele falou, saiu eles, o anticristo, do meio de nós, muitos deles. Então Paulo ele está usando essa mesma ideia. Ele está dizendo daquele que sairia do meio do corpo de crentes. Se faria como um falso cristão. Na verdade, é uma criatura hipócrita, porque ele se faz de cristão, veste roupa de ovelha, mas é um lobo. E é justamente esta ideia que Paulo passa do anticristo aqui. E quando fala do homem do pecado, por mais que use o termo singular, na verdade, é conforme você vê lá, por exemplo, em Daniel, capítulo 2, verso 37, quando Daniel olhou para Nabucodonosor, falando do sonho que ele teve, de uma grande estátua, e cada parte da estátua, cada parte de metal representava
um reino que sucederia ao outro. Então, Daniel olhou para Nabucodonosor, Daniel 2,37 diz: tu, ó rei, é a cabeça de ouro. Depois de ti virá um outro reino. Daniel 2,37 e assim por diante, 38 e assim por diante. Então, ele se reportou ao reino da Babilônia quando se referiu naquele momento que Nabucodonosor estava presente ali quando Daniel falou, ele se reportou ao reino da Babilônia na pessoa do rei, porque ele representava o reino. Mas, na verdade, quando ele disse, depois de ti virá um outro reino, deixa bem claro, e todas as profecias de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, sempre se reporta a reino. E Daniel 7, verso 23, fala que, nesse sentido que eu estou explicando, rei e reino é uma coisa só, porque o rei é o representante do reino, o rei ativo, aquele que assume o poder. Então, por isso que Daniel falou assim para o rei, Nabucodonosor: tu, ó rei, tu, ó rei, é a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um outro reino, porque ele representava o reino. Então, é comum, não só com esse assunto na profecia, desse assunto dos reinos, usar um singular para representar um todo, como também em outras partes, um crente para representar todo o corpo de crente, uma mulher para representar toda a igreja. Então, veja, sempre faz uma referência no singular para apontar para um todo. E aqui, quando fala o homem do pecado, é um para representar um todo. E veja que interessante ainda, segundo Tessalonicenses 2, o versículo 3, o final diz assim: a apostasia vai se manifeste, né, o homem do pecado, ou seja, aquele que, em questão de apostasia é aquele que vai após, que vai além, que sai fora, né? O que mais se destaca dele em questão de apostasia é o pecado. E 1 João 3,4 diz: pecado é a transgressão da lei. E ele iria se identificar, ele iria se destacar como sendo o homem do pecado. Lá em Daniel 7, verso 25, o texto que eu li aqui a princípio, fala: cuidará em mudar os tempos e a lei, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo, perseguirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, o ataque desse arqui-inimigo do bem, esse anticristo, este usurpador, aquele que se coloca no lugar do Criador, ele iria intentar contra a lei de Deus. Daniel 7, verso 25. Faria parte da sua apostasia. E aqui está falando o homem do pecado, aquele que peca, aquele que induz o mundo ao pecado. Esse é mais anticristo do que aqueles que João apresentou, que já estava atuando aos seus dias lá, né? Então esse é o grande anticristo que está ao futuro do apóstolo Paulo. E diz aqui também o filho da perdição. Esse termo, esta frase, filho da perdição, você só encontra lá em São João capítulo 17, verso 12, quando Jesus fez uma referência a Judas. Judas era um que estava no meio dos outros discípulos, se fazendo como discípulo, mas ele se destacou entre os demais discípulos. E, dado ao seu mundanismo, ao seu interesse material, ele chegou a vender Jesus por 30 moedas de prata e constantemente ele estava querendo fazer com que Jesus, do jeito que Satanás falou para Jesus: se você prostrado me adorar, eu te darei todos os reinos deste mundo. Satanás procurou despertar ambição, transgredir a Deus para conquistar o mundo. Judas, sendo usado por Satanás, e o próprio Jesus falou que ele era um diabo, né? Porque o diabo atuava diretamente através de Judas. Então, sendo que Satanás usava Judas, então, ele procurou fazer com que Jesus ficasse ambicioso, que Jesus assumisse o reino em Israel, que Jesus assumisse a direção ali e se impusesse contra a autoridade romana. E Judas foi o que mais procurou impelir Jesus a ser um rei terreno, um rei nesse mundo, assim como Satanás ofereceu para Jesus, conforme você lê em Mateus capítulo 4. Satanás então usou Judas e ele era o mais destacado, o mais intelectual, o que mais sobressaía de intelecto entre os discípulos era Judas. E aqui está falando do homem do pecado, o filho da perdição. Então, Judas e esse homem do pecado, que é o papado, eu falei os títulos que ele recebe,
aqui está, o filho da perdição, o homem do pecado, enfim, o papado, ele aceitou as propostas que foram feitas para Jesus, e Jesus renunciou, mas assim como Judas aceitou, o papado ele tem aceitado, e ele recebeu das mãos de Satanás autoridade para governar este mundo. E nós temos visto, então, aqui se cumpre no papado todas essas indicações, e temos então que entender este fato, né? O que é o anticristo, então? Anticristo não é necessariamente aquele que se coloca como um opositor declarado, como um inimigo rebelde que se opõe a Deus. Mas o anticristo é aquele que se coloca no lugar. Inclusive a raiz, a palavra grega lá antes, tem essa conotação. Por exemplo, tese. Tem a antitese, que é uma mesma ideia, mas de forma oposta. Então, duas ideias iguais no teor, no nível, na argumentação, no entanto, que se conflitam. Elas são opostas. Quanto a um veneno, existe o antídoto. O veneno é uma composição, é uma química, e o antídoto é a mesma química, mas oposta, para combater aquela química. Quando a pessoa tem algum mal, alguma infecção no corpo, existe o antídoto. O antídoto é uma química para combater no mesmo nível, que é a mesma composição, mas de forma oposta, para combater aquele vírus que há no corpo. Então, é dessa maneira que nós temos um anticristo. É alguém que, na verdade, se opõe, mas no mesmo nível. É o mesmo nível, por isso que ele se assenta no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. E é isso que a Bíblia coloca para nós. E se nós não buscarmos as orientações bíblicas para interpretar a profecia ou as profecias de forma correta, nós vamos estar dando soco em ponta de faca. Vamos estar com o holofote voltado para o lado errado, e o diabo ele atua debaixo dos nossos holofotes. É aí que está o seu engodo, enquanto ele procura distrair a nossa atenção para outros lados, porque ele conhece a profecia, e a última coisa que ele deseja é que foquemos no lado certo da profecia. Porque assim nós vamos identificar os seus engodos, aonde ele está trabalhando, aonde ele está unindo o seu exército para contrapor contra o exército de Deus. Então, as pessoas não estão percebendo, estão se unindo ao papado, está engrossando as fileiras, a bandeira que o Vaticano está puxando aí as multidões, enfim, tudo por não conhecer as profecias. Agora, já que estamos falando do anticristo, vamos ver assim a respeito do que a Bíblia fala que Satanás colocou para afrontar a Deus, né, desde o princípio. Em Jó capítulo 31, enquanto Deus é o Criador, Apocalipse capítulo 14, 6 e 7, antes de entrar em Jó aqui, né, nós vamos ler Jó 31. Mas antes, fazendo uma referência, Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: e vi voando pelo meio do céu um anjo tendo o evangelho eterno para pregar a toda criatura debaixo do céu, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Ou seja, adorem o Criador. O Criador, de acordo com a Bíblia, aquele que fez é que deve ser adorado. A causa é o motivo da nossa adoração. E não o efeito, não a criação. Mas Satanás é o opositor. Ao invés de compactuar com esta verdade, de adorarmos o Criador, Satanás está levando os homens a adorar a criatura. E desde o passado, desde tempos remotos, foi assim como opositor, como arqui-inimigo do bem, como anticristo, que Satanás ele fazia com que os homens atuassem. Vamos ver Jó, então, 31, verso 26 ao 28. Assim nós lemos: se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, quando caminhava gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e com a mão lhe ofereci beijos de homenagem. Ou seja, Jó está dizendo, na verdade, Moisés, o autor aqui do livro de Jó, de acordo com alguns teólogos, né? Mas aqui ele está dizendo: se eu me deixei levar, se eu me encantei com a beleza do sol,
com os efeitos do sol, com a lua, com a sua beleza, a sua majestade, se isso me atraiu e eu fui tentado a adorar, em outras palavras, os exércitos do céu, então diz assim, e ofereci beijos de homenagem, o verso 28 termina, também isto seria pecado para ser punido pelos juízes, pois eu teria sido infiel a Deus que está lá em cima. Então uma coisa é contemplar e se maravilhar com as coisas que Deus criou. Outra coisa é você deixar de adorar o Criador e adorar a criatura, e adorar os astros aqui. O fato é que todo culto a Baal, né, a Bíblia ensina que todos os textos que oferecem o culto a Baal, eles também proíbem a adoração aos deuses dos egípcios, né? Como o mencionado ali da Babilônia, Tamuz, Sicut, Quium, como os deuses dos amorreus, dos sidônios, Moloque, Renfã. Você encontra esses deuses mencionados na Bíblia. Então, todos esses fazem referência ao sol, porque de todas as divindades, os astros do céu que os homens se inclinaram a adorar por inspiração satânica, o sol que dá calor, dá vida e mantém a luz neste mundo, ele é o astro mais adorado pelos pagãos, que é a religião pluralizada que se opõe à única e absoluta religião de Deus. Aqui reconhece o Criador de acordo com a Bíblia. Então, Satanás criou várias religiões para se opor àquilo que Deus criou, que é uma só religião, uma só fé. Como você vê lá em Efésios capítulo 4. Ainda também vamos falar sobre este capítulo 4 de Efésios, sobre a unidade que Deus espera que o seu povo tenha neste mundo. Mas Satanás, na sua contraposição a Deus, criou várias religiões. O paganismo, e ao invés de adorar o Criador, fez os homens adorarem aquilo que Deus criou. E o sol é o astro principal. E você vê que Deus fez com que Josué, depois de Moisés, antes de entrar em Canaã, fizesse um pacto para que não adorasse os deuses que os outros povos adoravam. Ao entrar em Canaã, você vê lá em Josué capítulo 24, verso 14 e 15, ao entrar em Canaã, eles deveriam ter uma plena convicção que eles deveriam honrar somente o Criador. Então Josué 24, ele fez esse pacto ali, você vê isso ali nesse texto, 24, 14 e 15, e o povo consentiu com este pacto. Nós não vamos nos misturar com a cultura, com os cultos, a adoração aos deuses das outras nações. Nós teremos o nosso Deus e somente a Ele adoraremos. No entanto, eles não fizeram isso. E eles copiaram todos os cultos dos pagãos, adoraram o sol e outros astros, que é conforme era o comum. Vamos ver o povo de Deus, Ezequiel 8, 16, 17. Vamos ver alguns textos que falam sobre, em especial, a adoração do sol. Porque eles tinham o sol como o Deus principal. 8, verso 16. Ele então me levou, Deus levou o profeta Ezequiel ali, e ele está dizendo, ele então me levou ao átrio interior da casa do Senhor, e vi a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com os rostos para o oriente. Então eles estavam olhando para o lado do sol. E eles se prostravam diante do sol, virados para o oriente. O próprio povo de Deus quebrou, não somente aqui, mas em várias outras ocasiões, eles copiaram a adoração dos povos pagãos. Quebraram o pacto que eles haviam dito que não iriam fazer, eles fizeram, né? Fizeram um pacto com Deus, com Moisés, com Josué, e eles quebraram esse pacto. E eles copiaram e tinham o sol, o centro da adoração deles. E aqui nós temos este fato entre o povo de Deus. Deuteronômio capítulo 17. Vamos ver. Deuteronômio 17. Nós lemos assim, o verso 2 e o verso 3, nós lemos. Quando no teu meio, em alguma das cidades que o Senhor teu Deus te dá, se achar um homem ou uma mulher que pratique o que desagrada o Senhor teu Deus, violando a sua aliança, ou seja, os seus mandamentos, servindo a outros deuses e prostrando-se diante deles, ou do sol, ou da lua, ou de qualquer astro do céu, coisas que não ordenei. Então aqui vai prosseguindo o texto, né, de um juízo de Deus
para aqueles que violassem a aliança, virasse as costas contra Deus e adorasse, entre outras coisas que Deus criou, o sol, a lua e assim por diante. Então há uma sentença contra essas pessoas rebeldes. Jeremias capítulo 8, vamos ver uma outra menção sobre o sol ali. Jeremias 8, o versículo 1 e 2, diz assim: Naquele tempo, diz o Senhor, tirarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis de Judá, e os ossos dos seus príncipes, e os ossos dos sacerdotes, e os ossos dos profetas, e os ossos dos habitantes de Jerusalém. O verso 2: serão expostos ao sol, e à lua, e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, e a quem tinham servido, e após quem tinham ido, e a quem tinham buscado, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos e nem sepultados, mas serão como esterco sobre a face da terra. Então toda essa lista de ossos, e ossos desses, daquele outro, todos esses ficariam ali como vergonha, ficariam expostos, ficariam jogados, desprezados. E o Senhor não faria caso desses rebeldes do povo de Israel, porque eles haviam buscado, eles haviam recorrido à divindade solar que eles cultuavam, né? A lua e todo o exército do céu. O princípio do verso 2 aqui fala bem, né? Jeremias 8, verso 2, fala qual era a preferência deles. Segundo Reis aqui, vamos ver se eu acho aqui em Segundo Reis. Temos aqui o capítulo 23. Segundo Reis 23, verso 4, nós lemos assim, e o verso 5. O rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal. Então, eles fizeram vasos para Baal, e Baal era o deus solar. E para o poste ídolo. O poste ídolo também dos egípcios, uma cópia do culto dos egípcios, significa o obelisco, que é o falo de Baal, né? Que é o membro masculino de Baal, que é o deus solar. Então, foi tirado ali para todo o exército dos céus, não somente esses ídolos, mas todos os exércitos, que é os cultos que eles homenageavam. E queimou-os fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e os levou as cinzas deles a Betel. O verso 5. Destruiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para queimarem incenso sobre os altos da cidade de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todos os exércitos dos céus. Então era um povo rebelde. Deus tinha muita dificuldade com aquele povo que outrora, antes de entrar na terra prometida, em Canaã, fizeram um pacto de que não iria cultuar os deuses estranhos, os deuses de outros povos que veneravam a criatura ao invés do Criador. Veneravam os exércitos do céu, sol, lua, as estrelas e planetas, e deixavam de venerar, adorar o Criador. E a Bíblia diz, somente a teu Deus adorarás e prestarás culto. Mas eles foram rebeldes, eles foram insistentes nessa rebelião. 1 Reis 19, 18, nós lemos assim. 1 Reis 19, 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e a toda a boca que não o beijou. Então Deus aqui, ele conservou esses que não se inclinaram a Baal, lá do tempo deles. Enfim, nós temos muitos textos que, se nós fôssemos ler aqui, ficar lendo, nós iríamos ocupar demasiado tempo e não daríamos, já está quase 1 hora de vídeo que estamos gravando aqui, e não daria tempo de passar o resto. Mas o fato é que Satanás levou os povos do passado, desde tempos remotos, a se voltarem contra Deus, e aqui tem o espírito do anticristo. Se colocar em tudo, como foi falado ali em 2 Tessalonicenses, do agente de Satanás, que é o papado, que está atuando, que se assenta no templo de Deus e faz tudo contra aquilo que diz respeito às coisas de Deus.
Então, nesse sentido que é Satanás que atua, que está usando este homem, ele usou no passado esta oposição a Deus, fazendo tudo o contrário àquilo que Deus determinou e levava o povo à apostasia. Nós temos então, vamos ver aqui algumas coisas que Satanás usa, que na verdade é uma imitação, uma contrafação das coisas de Deus. Tenho aqui, anotei num caderno, textos que depois você pode ler ali na hora que você tiver mais calma. Não vamos ler para não tomar tempo, mas eu vou citar e você vai poder procurar depois, aí a hora que você tiver tempo. Entre outras coisas que a Bíblia fala da oposição de Satanás, que é o anti, no sentido de ser uma oposição igual, né? Nós temos assim, Cristo, na Bíblia, recebe autoridade do Pai e se assenta no trono do Pai. Apocalipse 2, verso 28 e capítulo 5, verso 6. O anticristo recebe a autoridade do dragão e se assenta no trono do dragão. Você encontra isso em Apocalipse 13, verso 4, e o capítulo 16, verso 10. Veja, o que Cristo faz, Satanás o faz igualmente, mas de forma oposta. Aqui também diz assim, tinha sido morto, mas reviveu. Apocalipse falando de Cristo. Ele foi morto e reviveu. Apocalipse 5, verso 6. Quanto ao papado, ele também tinha sido morto, mas reviveu. Ele recebeu uma ferida mortal. Apocalipse 13, verso 3. Então está copiando o que fez. É uma paródia de Cristo, a obra de Satanás. Aqui temos aqui, quanto à parte de Deus, põe um selo com o seu nome na testa dos seus seguidores. Apocalipse 7, 3 e 14, verso 1. Eles têm, os salvos, os que são de Deus, têm na sua testa, têm na sua fronte, de forma simbólica, evidentemente, né? O nome de Deus, o selo de Deus, os seus seguidores têm esta identificação. E Satanás também tem naqueles que lhe pertencem. Então, na parte de Deus, você vê Apocalipse 7, verso 3 e capítulo 14, verso 1. E os de Satanás você vê em Apocalipse 13, verso 16 e verso 17. Da parte de Deus, ele recebe adoração celestial junto com Deus Pai, Jesus Cristo. Então, o Pai e o Filho recebem a adoração lá no céu. Apocalipse 5, 9 e 10. Agora, Satanás, ele também recebe a adoração, só que aqui na terra. E é o dragão que recebe a adoração. Apocalipse 13, verso 4. Então, também fala que há um hino que é cantado em sua homenagem. Então, as palavras de um hino, né? Na verdade, não é um hino, mas são palavras em forma de cântico. Apocalipse, capítulo 5, 9 e 10. E Satanás também, ele tem aqui uma mensagem em forma de cântico que é apresentado em Apocalipse 13, verso 4, que ele recebe uma homenagem de acordo com as palavras ali que você lê. Apocalipse 13, 4. A Bíblia fala, Apocalipse 5, verso 6, que Jesus é o Cordeiro. Mas Satanás é apresentado, o seu poder que ele usa na terra, como tendo aparência de Cordeiro. Apocalipse 13, verso 11. O Jesus ali é Apocalipse 5, verso 6, e Satanás, Apocalipse 13, verso 11. Aqui o Apocalipse, capítulo 5, verso 6, também, esse mesmo texto, fala que Jesus é tido como tendo 7 chifres e 7 olhos. Uma imagem alegórica, evidentemente, né? Mas também, em Apocalipse 13, verso 1, fala que Satanás, ao invés de ter 7 chifres, tem 10 chifres e nomes de blasfêmias, né? Então, é assim que ele se identifica, mas na oposição a Cristo e a Deus. Jesus é chamado de leão e da tribo de Judá. Apocalipse 5, verso 5. E Satanás, ele tinha a boca de leão. Apocalipse 13, verso 2. Enfim, nós temos aqui aquilo que eu havia dito. Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, o templo de Deus, o apóstolo Paulo, entre outros textos, eu havia dito que ele considera que o templo de Deus não é um templo, conforme estão dizendo, lá em Jerusalém, vão construir o terceiro templo para cumprir o que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4, quando fala que o homem do pecado se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus, então vai ter que ter um templo. O apóstolo Paulo, volta a dizer aqui, eu peguei aqui o texto agora, é 1 Coríntios 3, 16, 17, do costume do apóstolo Paulo é se referir
o templo de Deus como sendo o corpo de crentes. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aqui, então, a referência é justamente isso. Então, para que você saiba que o assunto do que o papado faz, né, como anticristo, trata-se de uma contrafação daquilo que Deus tem. No caso, assim, com respeito à lei de Deus, nós temos aqui, vamos supor, em Êxodo capítulo 20, 8 a 11, já tão citado, né? Fala sobre o quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque ele é o anticristo. Então, agora, se o sábado, conforme já provamos, é o selo de Deus, nós estamos encaminhando para isso, para mostrar o que é o selo ou sinal da besta. Ele é a besta de acordo com Apocalipse, capítulo 13, capítulo 17, e ele é apontado nesses outros livros que eu citei ali, que mencionam sobre o seu poder, a sua atuação na terra. Então, se Deus tem o seu sinal, que é o sábado, a besta, que é o papado, que é o agente máximo de Satanás, que contrapõe a tudo que diz respeito às coisas de Deus, Deus tem o sábado como seu sinal, que vai identificar os seus servos, e é o sábado que santifica. Ezequiel 20, 12 e verso 20. E outros textos, conforme já mencionei, provam este fato. É o sábado que separa se a pessoa observa de acordo com o coração de Deus. E eu vou explicar também, a partir do próximo encontro, que não é necessariamente por guardar o sábado que a pessoa vai ser selada. Eu estou falando aqui da oposição do sábado, que você já deve estar ciente, porque eu já dei muita dica aqui, e já falei também em encontros anteriores. Estou fazendo uma reportagem ao domingo que se contrapõe ao sábado. Não tem nenhuma autoridade escriturística, nós vamos ver isso aqui também. Não tem nenhuma autoridade na Bíblia para guardar o domingo, mas é um dia que é igual ao sinal que Deus estabeleceu, como o selo que é tido na Bíblia, é igual nesse sentido. É um dia, assim como o sábado, possui 24 horas, assim como o sábado, é um extremo da semana, assim como o sábado. O sábado é o 7º dia da semana, que desde a criação tem sido para ser o dia de guarda, e o sinal da besta que o papado está exaltando é o último dia da semana, é o extremo da semana, que se opõe àquilo que Deus estabeleceu como sinal. Então você deve já ter entendido que eu estou me reportando ao domingo, mas não é necessariamente, me adianto em dizer, eu vou explicar melhor isso no próximo encontro. Não é por guardar domingo hoje que você tem o sinal da besta. Isso ainda não é assunto de sinal conforme prescrito no Apocalipse, na profecia da Bíblia. E nem tampouco o que guarda o sábado, mesmo sendo o sinal de Deus, não é por esse fato que ele tem o selo de Deus, já está selado por Deus, esse selo especial do tempo do fim, e vamos explicar um pouco melhor sobre esse assunto do selo, que tem muitas pessoas que ainda estão confusas a respeito agora de 3 selos, que a Bíblia fala, daqueles que aceitam Cristo, daqueles que vão guardar o sábado e daqueles que vão guardar o domingo. Temos aí 3 selos a analisar aí a partir do próximo encontro. Então, estou me adiantando um pouco, não se trata desses selos que a profecia coloca aqui, sabe? O importante é você saber que o que se opõe, e a Bíblia já está preparando a nossa orientação para separar o exército dele. Deus está querendo que o seu exército já tenha consciência dos fatos. O exército dele tem que entender que o sábado é o selo de Deus. E o domingo é o sinal que Satanás está usando para unir os que lhe pertencem debaixo da sua bandeira, debaixo da sua autoridade. Então temos aqui, Êxodo 20, 8 a 11, fala do sábado, lá do decálogo, do quarto mandamento. Em Isaías 58, 13, ali diz que não é para fazer nada no dia do Senhor, que é o sábado. Tanto lá no Êxodo, quando fala do quarto mandamento, como Isaías 58, verso 13, entre tantos e tantos e tantos outros textos, que fala que o sábado é para descansar. A própria palavra sábado, designado por Deus, significa descanso, No entanto, diz que não é para fazer coisa alguma no dia do sábado. Tudo que diz respeito às atividades seculares no dia do sábado, Deus pede para deixarmos de lado. Você encontra isso em Isaías 58, verso 13. Então, para que você veja como que Satanás está nas costas com o sinal da besta. Ele está nas costas de Deus, na sombra, querendo copiar, mas de forma oposta. Você vê ali em Apocalipse 13,
16, 18, ele dizendo assim, né? Já foi lido, mas vamos ler. Foi o primeiro texto que nós lemos aqui, né, para começar, mas vamos ler de novo. Apocalipse 13, 16, lemos assim: E fez com que todos os pequenos e grandes e ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Mas nós vimos aqui, o sinal é colocado na mão direita ou na testa. E eu estou querendo dizer que Satanás, que copia o que Deus faz, e Deus está falando, já provamos, o selo de Deus é o sábado, mas inclui toda a lei de Deus, porque o sábado vem para realçar, para exaltar toda a lei de Deus, né? Tiago 2, dos versos 10 ao 12, enfatiza isso. Já provamos esse fato. Enfim, toda a lei de Deus é colocada na fronte ou na mão direita, conforme no passado se requeria da parte de Deus. Deuteronômio, isso você vê em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5, do versículo 6 em diante. Deuteronômio 6, dos versos 6 em diante, diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também atarás na tua mão por sinal. Veja, o sinal da besta, conforme nós lemos lá em Apocalipse capítulo 13, verso 17, é na mão, né? Na mão direita. Aqui, ó. Também atarás na tua mão por sinal, e tecerão por faixa entre os teus olhos. Algumas versões traz até um termo um pouco diferente. Vamos ver aqui no capítulo 11, verso 18, diz assim: Gravai estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal nas vossas mãos, e ponde-as como faixas entre os vossos olhos. Ou seja, algumas versões diz entre o frontal, na tua fronte, na tua mente. E a propósito, Êxodo capítulo 20, verso 8, ali diz: Lembra-te do dia do sábado, e ali aponta para o Criador. Este quarto mandamento fala que você tem que obedecer a Deus, porque Ele criou. Leva você lá para a época da criação, isso é uma coisa. Te transporta para o passado, para o princípio antes do pecado, quando essa terra veio de forma perfeita das mãos de Deus. Então esse quarto mandamento te leva para o passado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e faz você pensar quando Deus fez, lá na criação. E outra coisa, quando fala assim, lembra-te, o termo lembra-te é para você lembrar no sentido de você memorizar. Então faz com que você ponha na tua mente e não se esqueça que você tem que usar a tua razão, o lóbulo frontal, que é a parte do corpo que faz com que você use, pense, raciocine, analise. Então você estará reconhecendo o Criador. O quarto mandamento tem esta conotação. Então você vê que assim Deus ele colocou as coisas para que a pessoa ela soubesse que o sábado é distinto. E ele deveria estar como frontal aqui em Deuteronômio capítulo 6, conforme está lá no mandamento. Lembra-te, é como frontal. E também estará na mão. Mas veja que como uma paródia daquilo que Deus faz, conforme eu disse, assim, tudo que Deus faz, eu citei alguns pontos, mas existem outros, Satanás copia de forma oposta. Ele copia, mas como opositor. Então ali fala que o sinal da besta vai ser na testa ou na mão. Enquanto lá no Apocalipse é apenas na testa, que significa no entendimento, na aceitação, na mente, ali no Apocalipse, mas fazendo uma referência ao que Deus pedia já no passado, para saber que se trata dos mandamentos que Satanás está de olho. Ele quer que o homem quebre, ele quer zombar, ele quer desprezar os mandamentos de Deus. Então ali fala que o sinal da besta é na testa ou na mão. Então nós temos ali essa identificação. E também temos aqui que é uma contrafação de todos os 4 mandamentos do Decálogo. Veja Apocalipse 13, nós lemos assim o verso 8. O primeiro mandamento do Decálogo, Êxodo capítulo 20, versículo 3 diz: Não terás outros deuses diante de mim. E falando aqui que o assunto da besta é
uma atuação de Satanás através dos instrumentos humanos, através do papado em especial, para desafiar a autoridade de Deus, que ela é revelada através da sua constituição, através da sua lei. Então o papado iria intentar contra a lei de Deus. Daniel 7, verso 25. E cuidará em mudar os tempos e a lei, né? Perseguirá os santos do Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo e das coisas, então, cuidará em mudar os tempos e as leis, daquilo que ele iria fazer como anticristo, né? Ali apontado como chifre pequeno em Daniel. Então, atentando contra a lei de Deus, conforme foi vaticinado no livro de Daniel, e o apóstolo Paulo citou também Jesus, veja só Apocalipse 13, o versículo 1. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então vemos aqui que Deus, ele fez um arranjo aqui sobre a atividade do papado, a primeira besta e a segunda besta, que eu já expliquei, que se trata dos Estados Unidos, da América do Norte, que no tempo do fim iria ajudar com que o papado recobrasse a sua autoridade, o seu poder, o seu reconhecimento perante a humanidade. E é isso que nós estamos vendo cumprir o que a Bíblia falou, nós já explicamos no passado. Enfim, os dois de mãos dadas, esses dois poderes, o poder religioso, o papado, e o poder político e militar, os Estados Unidos, iriam fazer com que toda a terra adorasse o papado. As duas bestas do capítulo 13 têm esta atividade no tempo do fim, nas mãos de Satanás. E aqui o primeiro mandamento é quebrado, fazendo referência a esses poderes que Satanás usa. Adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E você pergunta, onde isso fere os mandamentos de Deus? O trabalho de Satanás como opositor, que copia de forma oposta o que Deus faz, é lidar contra a lei de Deus, é derrubar a lei de Deus, a constituição de Deus. Então, o primeiro mandamento, Êxodo 20, verso 3, diz: não terás outros deuses diante de mim. Então você não pode adorar outro Deus, somente o Criador. Mas aqui, para fazer uma indicação de que o assunto é contra o que Deus instituiu da sua lei, fala que o papado seria adorado no lugar de Deus. Paulo falou que se colocaria no lugar de Deus. E aqui está explicando isso. Agora o segundo mandamento, ali diz: não farás para ti imagem de escultura. Já os Estados Unidos, que é a besta que vai ajudar, que é o poder militar e político que vai ajudar o papado a se reerguer perante o mundo. Então, Satanás usa para quebrar ou para zombar do segundo mandamento. Então, Apocalipse 13, verso 15 diz assim: ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Aqui é uma referência já da atividade dos Estados Unidos ajudando o papado. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, já explicamos também o que é a imagem da besta no passado. O fato que nós estamos vendo aqui uma indicação já do segundo mandamento. Quando fala que todos vão adorar a besta, é um atentado contra o primeiro mandamento do Decálogo. Aqui, já fazer uma imagem à besta e levar o mundo todo a fazer uma imagem da besta é uma referência indireta, é uma referência que Deus faz assim de forma como dica para nós percebermos que ele está realmente intentando contra o decálogo de Deus. Os 4 primeiros mandamentos, em especial, que fazem referência do nosso dever para com o Criador. Porque os 4 primeiros mandamentos do decálogo têm esta reportagem de nós para com Deus. E nós já vimos que essas duas bestas usadas por Satanás no tempo do fim vai querer receber adoração no lugar de Deus e vai também fazer com que todos adorem a imagem da besta. O segundo mandamento. O terceiro mandamento do decálogo diz: não farás para ti, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Está lá em Êxodo capítulo 20. Veja aqui, Apocalipse 13, verso 5 diz assim: e foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Então, essa boca que proferia arrogâncias, blasfêmias,
lá em Apocalipse, lá em Daniel capítulo 7, o versículo 8, versículo 7, principalmente o verso 8, fala de, inclusive Daniel 7, verso 25, né? Proferirá palavras contra o Altíssimo. E é isso que diz lá Daniel 7, verso 8. É o mesmo que está dizendo aqui. Abrirá sua boca para proferir blasfêmias. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É você fazer mau uso do nome de Deus que você diz pertencer, diz fazer parte. Então, está tomando o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui, você vê o terceiro mandamento sendo, de forma indireta, apresentado aqui, como sendo atacado. E, por final aqui, o quarto mandamento, que fala que o sábado é o sinal. Aquilo que nós temos já provado. É o selo de Deus que realmente vai separar aqueles que pertencem a Deus, agora no futuro, até hoje não está em vigor ainda, como sinal, de acordo com a profecia, né? Mas é o que vai separar o que pertence a Deus daqueles que não pertencem. Assim também o domingo ainda não está em vigor. Isso vai entrar realmente em vigor como sinal da besta, conforme Apocalipse 3, né? A partir do momento que for exigido que se guarde a lei dominical, ou o domingo como dia santo, ou um dia especial para todos os homens da terra. Mas nós vamos dar sequência no próximo encontro para aprovar sobre isso. Hoje nós só estamos introduzindo o assunto do sinal da besta. Mas, sendo que o quarto mandamento do Decálogo fala do sinal de Deus, que é o sábado, e nós temos visto que tudo ele está imitando, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento, as duas bestas que Satanás usa para poder fazer cumprir os seus propósitos como anticristo na terra. Veja só, Apocalipse 13, o verso 17 diz assim, o verso 16 e 17 diz assim, a todos os pequenos e os grandes e os ricos e os povos livres e escravos, faz que lhe seja dada uma certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então veja, aqui você vê que Satanás, para enfeixar aqui os 4 mandamentos dele, que é uma oposição direta aos 4 mandamentos do Decálogo, que é uma responsabilidade nossa para com Deus, no aspecto de obediência vertical, né, de submissão vertical. Os outros 6 mandamentos do Decálogo é uma submissão nossa horizontal, de nós para com os nossos semelhantes. Mas os 4 primeiros é de nós para com Deus. Então, Satanás, como inimigo de Deus, o anticristo, conforme Daniel 7, verso 25, aqui ele colocou aqui, Deus colocou para nós, como dica, para que entendamos que o assunto mesmo se trata de uma afronta à sua autoridade, que é a sua lei, né? A Constituição de Deus. E aqui, se Deus tem o 4º mandamento, que é o seu selo, aqui você pode entender que se trata do domingo, que é o oposto do sábado. O sábado, que é o 4º mandamento, é o selo de Deus. Então, o oposto que realmente faz uma oposição direta ao dia que Deus instituiu é a guarda do domingo. E é justamente com base na guarda do domingo que o mundo está dando as mãos. Está engrossando o coro que outrora a Igreja Católica cantava constantemente ali, através das rádios, da televisão, da mídia daquela época, dos passados, né? Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos lá, sim, vamos juntos cantar. Então, este coro está engrossando cada vez mais, e o sinal ecumênico para que isso realmente aconteça é a observância do dia do domingo. E nós temos, então, esses pontos assim, que mostra que realmente o dia do sol. Veja só o que eu tenho aqui no livro, como que os pagãos, eles realmente tinham o sol como especial, e o domingo em inglês significa o dia do sol. Mas veja só como eles tinham os dias da semana. Por exemplo, em inglês, isso é no passado, né? A lua era Monday, em italiano é lunedì, em alemão era Montag, em espanhol é lunes. Você me perdoe, eu digo era, porque eu estou me reportando quando foi instituído. Os pagãos deram os nomes dos dias da semana aos deuses planetários, conforme Deus
mencionou aqui era o culto do paganismo, e os pagãos, então, eles nomearam cada dia da semana, que são 7 dias da semana, com os deuses que eles adoravam. Então, eu disse que era nesse sentido da origem deles. Mas até hoje, você fala nessas línguas, né? Os dias da semana herdou esses nomes, né? Em inglês, a lua, em inglês, a segunda-feira, né? A segunda-feira é Monday, em italiano é lunedì, em alemão é Montag e em espanhol é lunes. Esta é a segunda-feira. É uma referência à lua. A terça-feira foi consagrada a Marte. Então, a terça-feira em inglês é Tuesday, em italiano é Martedì, em alemão é Dienstag, em espanhol é Martes, e a quarta-feira era dedicada ao deus Mercúrio, a quinta a Júpiter, a sexta a Vênus e a sábado a Saturno. E veja, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, os pagãos dedicaram a um planeta, a um astro que eles adoravam. E o sábado caiu Saturno. Mas todos esses eram meros planetas. Eram astros dos céus, era uma divindade, no entanto, eram planetas. No entanto, sendo que o Sol era a divindade suprema dos pagãos, eles deram o nome do Sol, eles deram ao primeiro dia da semana. Eles comunicaram o Sol ao primeiro dia da semana. Então, em inglês você vê Sunday, né? Até hoje, os ingleses lá tem, o alemão também, ele tem na sua língua, falando que é a referência do Sol. Eu não tenho aqui em algumas línguas, mas sempre do jeito que se comemora os dias da semana a um planeta, a um mero planeta, um simples planeta, de origem ali do paganismo, mas o domingo, o primeiro dia da semana, é dedicado ao Deus principal deles, ao Deus solar. Aquele Deus que lá no passado Deus tanto falou que não era para adorar, não era para valorizar, não era para destacar. Então, o anticristo, ele tem essas inclinações para o paganismo. E ele, como sendo o agente direto de Satanás, ele está evidenciando o Sol, né? Porque ele está seguindo os passos do paganismo, daquele que se opõe àquilo que Deus deseja. Bem, na verdade, você deve entender o seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana não é uma igreja cristã. Ela não ensina o cristianismo, ela ensina o mitraísmo. O mitraísmo, que veio lá dos persas, adotado pelo Império Romano, era o deus solar que eles adoravam. E a Igreja Romana, a Igreja Católica, que é Apostólica Romana, conforme ela mesma se titula, dando sequência aos costumes pagãos de Roma, eles veneram o domingo e todos os seus cerimoniais têm o dia do domingo ali. Uma vez eu estava descendo de ônibus e numa rua ali, estava dentro do ônibus, e olhei para fora e vi uma igreja católica e havia uma placa escrita assim na porta da igreja: lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E tudo aquilo que você vê em Êxodo 20, dos versos 8 a 11, estava ali. Por que estava ali? Porque para eles, desde a encíclica que João Paulo II instituiu, Dies Domini, no mês de maio, no ano de 1998, o João Paulo II lançou essa encíclica, em maio de 1998, Dies Domini. Então ele lançou essa encíclica. A partir de então, evangélicos, pentecostais e todos os católicos não tiveram mais nenhum tipo de receio de evidenciar a guarda do sábado. Porque nessa encíclica, o Papa ele conseguiu transpor com uma linguagem erudita, com uma linguagem sutil. Ele foi transferindo todas as benfeitorias do sábado de Deus, porque o sábado foi feito para o homem, foi feito já para a família, foi feito para o descanso da terra, foi feito para o descanso da criação. Tudo que Deus fez no sábado, ele foi dizendo, e as pessoas dizem que o sábado era maldito, que precisava ser abolido. Mas ele pegou essas mesmas prerrogativas que Deus atribuiu ao sábado, para o descanso da terra, para o encontro da família e tudo mais, e ali no Dies Domini ele foi transferindo para o dia do domingo. E diz agora tudo que Deus falou para o sábado se reporta ao domingo,
porque Jesus ressuscitou no domingo e somos cristãos e agora vamos guardar o domingo. No entanto, é por isso que lá na Igreja Católica e todas as igrejas passaram, depois do Dies Domini, passaram a colocar no altar, no púlpito das igrejas lá, a arca e começam a falar do poder da arca, do poder da obediência à lei de Deus, falam sem titubear, sem vergonha, sem ficar corado, sem medo de proferir ali que os 10 mandamentos é a lei do Senhor, sem medo de dizer que o sábado é o dia do Senhor, mas todas essas igrejas têm a lei dominical, têm a escola dominical, ensina a guardar o domingo, mas fala que o sábado é o dia do Senhor. Está em franca contradição a eles mesmos. No entanto, sem apoio escriturístico, nós vamos ver se dá tempo hoje, se não der, nós vamos passar no próximo encontro. Não existe nenhum apoio na Bíblia para que a pessoa vá olhar o domingo como sendo um dia especial depois da ressurreição de Cristo. Porque já provei que os encontros, mesmo após a ressurreição de Cristo, no encontro passado eu falei sobre isso, após a ressurreição de Cristo, os encontros dos cristãos se deram todos aos sábados. Mas muitos estão dizendo aí que mudou isso e os cristãos se encontraram ao domingo, mas eles tinham receio até então, até a Dies Domini, a encíclica do Papa João Paulo II, todos os evangélicos pentecostais que guardam o domingo, eles tinham receio de falar sobre os 10 mandamentos. E não só receio, mas eles falavam que os 10 mandamentos era uma lei maldita que foi abolido, que foi cravada na cruz, e não se deve falar sobre a lei, é pecado falar sobre a lei, porque fazem uma confusão, que eu já expliquei qual é a confusão que eles fazem, por não reconhecer a diferença de uma lei para outra. Assista os vídeos anteriores para que você se esclareça a respeito. Mas por não saber, então eles cravam na cruz a lei eterna de Deus, os 10 mandamentos, mas eles não entendiam de forma favorável a lei de Deus. E quando o Papa lançou aquela encíclica, eles, a partir de então, se sentiram aliviados, afrouxaram a gravata e agora ficam felizes em colocar uma arca no púlpito e falam sobre o sábado, assim como a Igreja Católica agora não tem receio de falar sobre o sábado. E se você for questionar a respeito, eles vão dizer, não, é que o sábado é o dia do Senhor e é o domingo. O sábado é o domingo. E a contradição vai por aí afora, né? Alguns dizem, não, mas Jesus colheu com os discípulos, lá em Lucas 6, verso 1 a 5, Jesus colheu espigas no dia de sábado, por isso que o sábado mudou, entre outras colocações que eles colocam, que eu já apresentei no encontro anterior, e podemos falar mais alguma coisinha ali na frente, se nós lembrarmos, mas entre as coisas que eles usam para atacar a guarda do sábado é que houve um momento que Jesus passou com os discípulos lá numa seara ali, colheu espigas para poder se alimentar. Isso está lá em Lucas capítulo 6, do versículo 1 ao 5. E aí eles dizem, tá vendo? Jesus colheu espiga no dia de sábado e é pecado. Os fariseus ficavam bravos com Jesus quando ele tinha essa atitude. Veja, o mandamento diz para não trabalhar para a sua subsistência, preocupado com o teu ganha-pão, preocupado com o teu meio de subsistência para a tua família, assim por diante. Jesus falou, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber, vestir. Vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. São Mateus capítulo 6, verso 33. Enfim, o mandamento do sábado empurra o fiel a ter esse tipo de fé em Deus. Não se preocupe, porque se Deus pediu para você obedecer, Ele tomará providência de vos guardar, de vos proteger. Mas então o mandamento diz respeito a você não correr atrás dos seus interesses materiais. Mas Jesus estava ali de passagem. Ele até explicou o caso de Davi, que teve de passagem ali, e não é uma coisa que ele fazia porque ele estava preocupado com o seu ganha-pão, preocupado com o salário, preocupado para manter. Era um momento de passagem e aquilo não é trabalhar. Ele simplesmente estendeu a mão e comeu do fruto. E esses detalhes nós explicamos como Deus agia no Velho Testamento, que era um pouco mais pesado a maneira de Deus agir, diferentemente do Novo Testamento. Eu já expliquei o porquê dessas diferenças. Enfim, mas muitos falam, não, agora eu guardo o domingo porque Jesus colheu no sábado espiga e isso é ferir a lei de Deus. Não é ferir a lei de Deus, é ferir a tradição dos fariseus que queriam acusar a Jesus. E Jesus não estava trabalhando no dia do sábado.
Ele estava de passagem e estava com fome, os discípulos, e ele, assim como Davi, ele apresentou a questão de Davi, que comeu dos pães da proposição pela mesma situação ali. Então, nós temos estas confirmações na própria Bíblia. Bem, hoje nós não vamos poder continuar, porque temos muito o que falar. Hoje só foi uma introdução para que você saiba que o sinal da besta diz respeito a um dia que se opõe ao sinal de Deus, que é um dia. O sinal de Deus, o selo de Deus, é a guarda do sábado. E o sinal da besta é a guarda do domingo, porque é uma coisa igual, mas que se opõe. Então é um igual diferente. E é assim que Satanás age, ele anda nas costas do bem, deturpando, é a contrafação do bem, e Deus espera que nós tomemos conhecimento desse fato. E com certeza, se você continuar conosco no próximo encontro, você vai crescer muito a respeito deste fato. Nós vamos mostrar pela Bíblia que o domingo não tem valor aos olhos de Deus, não é diferente como em relação aos outros dias da semana, somente o sétimo dia da semana, que é o sábado do Senhor, e é o que vai distinguir os que lhe pertencem daqueles que não lhe pertencem. Então é muito importante, sendo assim, que você atente para essas minhas palavras. Fique conosco no próximo encontro para você ficar mais esclarecido a respeito. Por ora, eu agradeço a Deus, agradeço a você também por ter estado conosco. Eu peço que você pense nisso e que Deus esteja com você. Até lá no próximo encontro, se Deus quiser.